E após 9 meses de negociação, a Espanha vive a celebração de um acordo tripartite entre trabalhadores, empresários e o governo, hoje liderado pelo Partido Socialista Operário Espanhol, com o objetivo de implementar políticas e programas para proteger os empregos, a renda dos trabalhadores, com o objetivo de acabar com anos de precarização, desemprego e desequilíbrio nas relações de trabalho. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o sociólogo Clemente Ganslúcio, ex-diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia àqueles que nos acompanham aí na TVT e na Rádio Brasil Atual. Clemente, explica para nós o que esse acordo representa e quais são as expectativas para o futuro dos trabalhadores espanhóis. Bom, Rodrigo, primeiro é uma mudança muito importante no desenvolvimento da economia espanhola. O país fez, ao longo dos últimos 40 anos, 52 reformas trabalhistas, sempre visando flexibilizar as formas de contratação, formas de remuneração, retirar poder dos sindicatos, enfraquecer as negociações coletivas, facilitar as demissões dos trabalhadores. Isso tudo vem se alterando com o governo espanhol, com o novo governo espanhol do Partido Socialista. Essa alteração ela é muito importante porque durante a pandemia foram feitas negociações tripartites envolvendo os empresários, trabalhadores e o próprio governo para criar as medidas de proteção dos empregos e dos salários para o enfrentamento da crise do novo coronavírus. E se desdobrou a partir dessa iniciativa e também dos compromissos que a Espanha estabelece com a própria União Europeia para receber, inclusive, investimentos e se equilibrar do ponto de vista das regras em relação aos demais países da União Europeia, a Espanha passou a desenvolver o seu programa de governo, políticas para reverter esses 40 anos quase de destruição do mundo do trabalho. E o ano passado eles desenvolveram, ao longo de 9 meses, de março até dezembro, um longo processo de negociação entre o governo, os empresários e a representação sindical feita pelas duas centrais, as comissões obreiras e a UGT, e essa negociação tripartite resultou em um acordo bastante robusto do ponto de vista do seu conteúdo, celebrado em dezembro. Logo no final do ano, em seguida da celebração do acordo, o governo fez um decreto real, que é uma coisa semelhante à medida provisória do Brasil, e, portanto, ele entrou em vigor imediatamente nos primeiros dias de janeiro, e agora, no início de fevereiro, o Congresso Nacional da Espanha referendou, portanto, aprovou esse acordo, esse decreto real, e, portanto, há uma nova legislação na Espanha que no sentido contrário daquilo que vinha sendo construído. É uma legislação que favorece os contratos de trabalho indeterminado, portanto, contratos de longa duração, fortalece o papel dos sindicatos, portanto, há um processo de valorização dos sindicatos e do seu papel na representação e na negociação. Há uma valorização da negociação coletiva desde o local do trabalho, mas também as negociações principalmente setoriais e as negociações nacionais, e um conjunto de outras medidas que colocam formação profissional, política para os jovens, igualdade salarial entre homens e mulheres, a fiscalização do trabalho, o combate aos contratos de trabalho de curtíssima duração e as várias formas de precarização, como parte agora de uma política de desenvolvimento econômico da Espanha, de um compromisso que as centrais sindicais do setor empresarial vão procurar estabelecer no âmbito das relações laborais em cada local de trabalho e em cada setor. O senhor falou desses muitos pontos, né, que o acordo traz. Eu queria destacar aqui o fortalecimento da negociação coletiva, a valorização dos sindicatos, a prevalência dos acordos setoriais sobre os contratos das empresas, né, que é muito diferente do que foi feito aqui com a reforma trabalhista de 2017. Qual que é a importância desses pontos na proteção dos trabalhadores e para o desenvolvimento econômico do país? Bom, Rodrigo, primeiro uma lembrança muito importante que você traz, porque essas reformas anteriores, esses quase 40 anos de reforma da Espanha, especialmente a reforma de 2012, foi inspiradora no governo Temer e no Congresso Nacional, para o deputado Rogério Marinho, que foi o relator
da reforma trabalhista, a promover, com o apoio do setor empresarial e, inclusive, juízes do trabalho do TST, que apoiaram uma extensa reforma trabalhista, a mais profunda reforma trabalhista, regressiva, predominantemente regressiva no Brasil, que flexibilizou formas de contratação, de remuneração, tirou o poder dos sindicatos, atacou os sindicatos de forma muito severa. E diferente dessa mudança feita no Brasil e dessas dezenas de mudanças feitas na Espanha, essa nova reforma ela parte de um outro conceito, de um conceito no qual a geração de emprego de qualidade e o crescimento dos salários são dimensões virtuosas no desenvolvimento econômico e, portanto, são objetivos de uma política econômica que é mobilizar a capacidade do Estado, no caso do Estado espanhol, articulado com o setor produtivo, portanto, com as empresas, para desenvolver a economia, portanto, realizar um crescimento econômico assentado, de um lado, na geração de emprego de qualidade, de outro lado, concebendo que essa geração de emprego com a renda é o dinamizador da economia, porque gera capacidade de consumo para as famílias, melhora o rendimento. E o fundamental é que a compreensão de que esta concepção de desenvolvimento, portanto, de aplicação desses princípios e viabilização disso em planos, projetos e políticas, se constitui também por meio dos atores econômicos, dos agentes, da autonomia da organização dos trabalhadores, dos empregadores, da capacidade que eles têm de dialogar do ponto de vista da construção desse projeto, das iniciativas, das políticas e dos programas, de estabelecer compromissos que visam, de um lado, gerar emprego, gerar trabalho, gerar atividade produtiva, gerar salário, gerar condições de trabalho adequada e que os conflitos que surgem nessa relação, que são inerentes à relação entre trabalhadores e empresa, serão resolvidos por meio do diálogo, da negociação e, portanto, de formas democráticas de tratamento dessas questões. Essa concepção, portanto, que valoriza o sindicato, que valoriza a negociação, que valoriza o sistema de relações de trabalho, é uma inovação muito importante para que se tenham transformações daqui para frente que recoloquem qualidade no mundo do trabalho, no emprego, nos salários, proteção laboral, proteção social e proteção previdenciária para todos os trabalhadores e trabalhadoras na Espanha. Clemente, como você comentou, a Espanha viveu algumas reformas trabalhistas que levaram a contratos de trabalho cada vez mais precários, desemprego, baixa produtividade, que é uma situação idêntica que a gente está vivendo com a nossa reforma trabalhista, que prometia milhões de empregos, e hoje a gente vive um cenário de trabalhos precários, queda na renda, uma alta taxa de desemprego que hoje está em 11,6%. O que a gente pode aprender com esse processo na Espanha? É possível pensar em algo semelhante para o Brasil, se a gente tiver uma mudança no governo a partir de 2023? Bom, Rodrigo, primeiro a questão básica é essa, é preciso ter um governo que tenha essa concepção de mundo, essa concepção de desenvolvimento e essa concepção de que o mundo do trabalho, pelo emprego, pela qualidade dos trabalhadores e trabalhadoras na atividade laboral e a regulação que garante uma distribuição justa dos resultados do trabalho em salário, condições de trabalho e emprego, precisam estar postas, né? Nós não teremos isso com o governo Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes. A visão deles é oposta, a visão deles é a visão do Rogério Marinho, do Temer, que fizeram a reforma trabalhista, e a visão das 52 reformas trabalhistas feitas na Espanha. Então, nós estamos no mundo, no caso, comparado à Espanha, no mundo anterior a essa reforma, no mundo que era de precarização. Vivemos isso, aliás. O governo acabou de mandar para o Congresso Nacional novamente uma medida provisória, a 1099, que está agora em debate no Congresso, criando o serviço voluntário, portanto, criando uma política de governo para gerar ocupação, pagando meio salário mínimo, sem direitos trabalhistas, chamando de serviço voluntário, um projeto totalmente sem pé nem cabeça, desarticulado, sem sentido, do ponto de vista do que ele se propõe, já do grave problema que você colocou do desemprego. Quer dizer, mais uma vez, esse governo toma uma atitude no sentido da precarização e da desvalorização do mundo do trabalho. Para ter
uma outra perspectiva como essa que temos observado na Espanha, é preciso ter, de um lado, um governo disposto a construir uma outra estratégia. Evidente que a participação dos atores sociais, especialmente no mundo do trabalho, da representação dos trabalhadores e da representação das empresas, dos empregadores, é fundamental e, portanto, é essencial que elas estejam disponíveis para estabelecer esse diálogo e estar dispostas a negociar esse projeto de desenvolvimento. A experiência histórica diz que sempre que um governo toma essa atitude e aporta os sentidos corretos para o desenvolvimento, o espaço do diálogo é um espaço que pode ser construído e tem uma eficácia muito grande. E a terceira dimensão é de que o país, ao recolocar essa perspectiva, precisa mobilizar um Estado com efetiva capacidade de aportar todos os recursos, sejam os recursos financeiros, sejam os recursos materiais, e principalmente mobilizar a nação, mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras para se inserirem nesse processo de maneira continuada, com investimento na sua formação, com investimento na qualidade do trabalho, e mobilizar as empresas para que sejam protagonistas desse processo, porque são elas que estruturam o sistema produtivo em grande medida. Portanto, para termos essa perspectiva, é preciso fundamentalmente que um governo, e é isso o papel do Estado, e principalmente o papel de um governo, chame a sociedade para essa nova perspectiva e não faça como tem feito o governo Bolsonaro, convide a sociedade para a morte, contra a vacina, promovendo a precarização, aceitando o desemprego, desqualificando a nossa indústria, destruindo e fechando indústria, postos de trabalho, empresas, precarizando o mundo do trabalho. Nesse ambiente e nessa política de governo, uma estratégia como essa da Espanha não cabe. Aliás, esse ano é um ano eleitoral e é um momento em que a sociedade tem a oportunidade de debater essas questões, ter consciência de qual o projeto que ela quer e fazer as escolhas para que o país tenha uma outra perspectiva de desenvolvimento. Será um trabalho bem grande de reconstrução ainda, né, Clemente? A partir de 2023, esperamos que isso seja possível. Quero agradecer... Vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar para isso. Correto. Quero agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, Clemente. Um bom dia e um bom final de semana para você. Igualmente, prazer estar com vocês, Rodrigo. Grande abraço. Um abraço. Conversamos aqui com o sociólogo, assessor do Fórum das Centrais Sindicais e ex-diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.